João Carvalho sobre a unidade, diferença e argumento do Galo. Galo que agora é bem-vindo no time da extrema-direita, é isso mesmo? Jovens, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-viados, muito bem-vindas também. Estamos aqui hoje com um corte que me pediram pra reagir aqui, que é o corte do Menino Galo no podcast Três Irmãos. Até o presente momento que eu sou idoso, eu não vi o corte. Cara, é muito esquizofrênico, né? O cara com o quadro do Mao Tse Tung ali atrás, cara. Pô, muito esquizo, cara. Sei que a fala é polêmica. Ponto. Então, tenham paciência com o idoso enquanto ele vai indo. A primeira coisa que eu quero falar aqui do corte, cara, é a semiótica insana que ficou esse corte. Porque aqui em cima tem todo o espectro LGBTQIA+, e ao mesmo tempo tem a propaganda do Instituto Oliver, que é pra carreiras policiais, com uma caveira gigante. Mano, eu não sei se isso chamou a atenção de mais alguém, mas eu bati o olho no vídeo e eu fiquei muito confuso, sabe? Muito confuso. Enfim, vamos ver o que aconteceu aqui. Vou falar mais uma coisa que eu não tenho que eu ia falar antes, mas eu decidi falar aqui. Por quê? Eu tenho um profundo respeito pelo Galo, tá? Eu não vi o que ele falou, não sei o que ele falou. Posso discordar dele de cima e embaixo daqui a 2 minutos. Não importa, vou continuar falando. O único cara que tem uma fala mais ou menos popular vai ser agora escorraçado pela maior parte da esquerda, né? Tô vendo todo mundo que vai comentar. Não, olha, eu tenho um grande respeito, veja bem. Mas aqui, ó. Toma, e vai tomando. Um profundo respeito pelo Galo. E acho que, às vezes, o Galo coloca certas proposições que me parece, às vezes, que a galera tem uma má vontade sem fim de entender também o que o cara quis dizer com o rolê. Já houveram outros momentos, não sei se é esse, em que o Galo falou alguma coisa que pra mim ficou meio que, sei lá, mais patente, assim, pra onde ele tava indo, e a galera fez muita tempestade em copo d'água. Então, costume... Caridade hermenêutica, vamos lá. Porque eu tenho a sensação de que a direita tem uma tolerância de lidar com os seus elementos que não querem posar de intelectuais, como, ai, não, veja bem, eu sou formado, não sei o quê, e começa a ter uma linguagem popular, tem uma capacidade de abraçar esse público muito maior. Porque eu acho que também há uma questão aqui de estratégia bem complicada. Porque qual é o serviço da direita? Puxar o senso comum para o senso comum. Ou seja, eles não querem inventar a roda. Já a revolução cultural à esquerda é no sentido de convencer o seu Valdemar de que, pô, você tratar, sei lá o que, do gênero piriri pororó é a coisa mais normal do mundo. Eles precisam fabricar um novo senso comum. E aí eu acho que o problema do Galo, ao ser inserido nessa bolha, é que, cara, ele quer falar com o senso comum atual. O negócio dele é falar sobre o problema dos motoqueiros. O negócio dele é falar dos problemas objetivos. Não é ficar... Ele nunca se dispôs a querer falar sobre essas questões tão particulares e tão distantes do senso comum. Ele entende que o senso comum pode se aliar na luta pelas questões de classe. Enquanto a esquerda, diria até uma esquerda pós-moderna, meio que não vê valor nessas lutas que o Galo prioriza, se não for acompanhada de toda a cartilha desconstrutivista, né? E aí que eu acho que mora o abismo que separa o Galo do chavoso da USP. Um cara que eu vejo que tenta fazer um meio de campo é o Jones Manuel, mas mesmo assim, na prática é muito incomunicável essa pretensão progressista para qualquer um que seja normal, sabe? Cara, são conceitos completamente aberrantes para uma sociedade que já tem as suas bases assentadas em questões muito mais profundas, cara. Acontecer mais com Jones, com Galo e comigo. Por que será? Não sabemos, né? Talvez alguma coisa ainda nos explicará. Alguém nos ajude, Lázaro, 2 pontos, a entender. Crioulo, ouçam crioulo é do caralho. Enfim, vamos ver o que vai ser dito e a gente vai ponderando em cima. Por que todo mundo tem que jogar na mesma posição? Por que eu, que sou um motoboy, que tem que fazer greve de motoboy, tem que defender quem quer dar o cu? Olha só. Jesus Cristo. Ok. É o famoso como eu vim parar aqui se eu só tenho 6 anos de idade. Estou partindo do pressuposto que ele está falando sobre uma fala de alguém conservador. Vamos lá. Benefício da dúvida. Continua. A palavra que eu usei, dar o cu, que ofensivo, né? Assim que o trabalhador fala, tá? Por que eu tenho que defender isso? Porque a Erika Hilton não defende isso, eu defendo o meu, a gente joga no mesmo campo. Ela numa posição, eu numa outra posição. Não, todo mundo. O motoboy também, que ele é de esquerda, ele também tem que defender essas ideias aqui. E é todo mundo no mesmo balaio, é um pacote, ser de esquerda é isso aqui, tudo certinho, isso aqui. Por que eu não posso fazer um trabalho? Tá, vamos voltar. Cara, ele ainda dá uma amansada. Não é que ele não liga para essas pautas, é que, olha, não é interessante no meu campo ter que trabalhar com isso aí. Cada um no seu campo.
Ele ainda coloca, né? Ele dá uma pacentada, assim, tipo, calma. Tô criticando, mas ele nem foi tão radical assim, pô. Beleza, parte 1, né? A gente entra tomando um susto, porque foi muito bruto, mas aí ele tá falando de uma posição de um suposto trabalhador conservador. E assim, gente, como homofobia no Brasil é um fato da homofobia no Brasil ser algo muito inerente a uma sociedade que é preconceituosa, é uma coisa. A outra parte da fala até aqui, que eu não sei mais se ele tá falando de algo que lhe foi dito ou se foi algo que ele está aqui pensando a respeito. Essa segunda parte eu vou descobrir ao longo do vídeo, né? Que é essa ideia de, porra, eu sou motoboy, tô aqui defendendo o meu, e fulano vai defender o dele, e aí, como se fosse uma coisa separada, entende? Eu, particularmente, acho um grande erro a gente trabalhar com essa ideia de enclaves, como se não houvessem interseções, e mais do que isso, como se não houvesse algo que nos trespassa a todos, tá? Vamos lá, vamos voltar na teoria aqui, e aqui eu vou me permitir fazer uma voltinha histórica, tá? Qual que é a grande pedra de toque sobre o qual se erige toda a modernidade e a contemporaneidade? Uma ruptura ontológica essencial. Como assim ruptura ontológica? Uma ruptura do torron, verbo ser em grego. Quando eu tô falando de ontologia, eu tô falando do ser. Qual que é essa ruptura? Ruptura do ser é igual a ser. O que significa dizer? Cara, o Galo só queria defender as questões lá dos motoboys sem ter que ficar falando sobre da bunda, cara. olha o malabarismo que vai ser feito só pra falar, Galo, não, você não pode desconsiderar as outras questões para ir pregar para motoboy. Você tem que chegar sim com a bandeirinha para os motoboys. E o que eu acho mais engraçado é que essa é uma estratégia amplamente fracassada, sabe? Digo em perspectivas gerais. Lógico que para as questões minoritárias, talvez você consiga até angariar um ou outro a ter mais simpatia. Só que assim, com base na vitória política em si, é um puta tiro no pé, cara. Porque o que você vai fazer ao estigmatizar a luta aí dos trabalhadores de aplicativo, disso e aquilo, com toda a agenda progressista? Você vai dar de presente para a direita, de presente, a possibilidade retórica de falar, você defende aí trabalhador precarizado? Então, você está defendendo a Erika Hilton. Você está defendendo tudo quanto é cartilha de esquerda, que para a maior parte das pessoas, né, o senso comum, são só aberrações políticas. Tipo assim, o Galo só está sendo sensato, está só constatando o óbvio, cara. Significa dizer que até um certo momento, mesmo na escravidão antiga, mesmo na escravidão das formas medievais, e aí falar de medievalismo fala de Europa é um outro problema teórico, eu não vou entrar nele aqui, apesar de qualquer pesar, existia uma ideia do ser igual ao ser. O cara estava em escravidão, era escravizado porque ele perdeu uma guerra, porque a cidade dele foi capturada numa guerra, e qualquer coisa assim. Mas não existia ontologicamente, tá, a ideia de inferioridade, de diferença entre seres. Um ser humaninho não olhava para um segundo ser humaninho e falava, este segundo ser humaninho não é um ser humaninho, beleza? A partir do segundo, do momento, do primeiro segundo, tá, que se tem essa ruptura, várias das coisas que aconteceriam depois ainda não tinham acontecido, mas elas já existiam enquanto horizonte de possibilidade, beleza? Vou passar pro Fanon aqui. O Fanon fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é o seguinte, ele fala assim, não existe sociedade meio racista. Ou uma sociedade é racista, ou ela não é racista. Se ela for racista, ela pode ainda não ter um campo de concentração, um genocídio de uma determinada população, mas aquilo já existe enquanto horizonte de possibilidade. Entendeu o que eu tô dizendo aqui? Então, beleza. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando aqui para agradar aos meus colegas da pós-colonialidade, decolonialidade e afins, do devir negro do mundo do Achille Mbembe. O que eu tô falando aqui? A partir desta primeira ruptura, onde a gente cria algo que é ontologicamente outro, não eu, distante e inferior, que é o que vai desaguar lá na dialética do senhor e do escravo no Hegel, no Fenomenologia do Espírito. Todo este preconceito e todos os outros preconceitos já vão estar em seu berço de nascedor. Então, as outras e demais populações... Cara, isso aí eu acho um salto lógico terrível. Porque como você pode colocar na mesma régua a desaprovação de um comportamento para com um racismo de bases científicas, étnicas? Isso é, um é a crença de que eu acho que essa outra pessoa não tem um status igual ao meu de dignidade, de direitos humanos. Para você colocar na mesma caixa a ideia de que, olha, este sujeito que é igual a mim, tem uma conduta da qual eu não concordo. E equiparar essas duas coisas. Há um salto lógico
horrendo aqui, não? Judeus, como foram durante muito tempo na Idade Média e na Idade Moderna e Contemporânea na Europa, as populações LGBTQIA+, os PCDs como um todo, o espectro como um todo, mulheres, sempre foram, né? As mulheres aqui vão abrir exceção porque sempre foram, né? Não é de hoje. Entende? Todas essas populações vão ser vítimas desta estrutura que se baseia na ruptura do eu igual eu. Para além disso, tem um outro detalhe que economicamente... Cara, aí que tá, olha como essa desgraça é aberta. A gente tem aí mulher. Mulher é biologicamente diferente de homem. Como você vai interpretar isso é outra questão. Tem um campo aberto de discussão aí que é bem amplo. Inclusive que cai sobre a própria questão da feminilidade também. Enfim, é uma outra discussão. Aí entra a questão do racismo. Ou seja, você crer que a raça distingue profundamente o caráter da espécie, do homem em si. Você fala assim, não, você é inferior a mim porque você é de outra etnia. Isso é a definição que ele está tratando, que é a distinção brutal do outro. E aí você coloca, por exemplo, o antissemitismo medieval, que era uma questão também de conduta. Não era por ser etnicamente judeu que o judeu era discriminado. Era por um fator de crença, de hábitos, de tradições, de comportamentos. Era um conflito, acima de tudo, religioso, social. E aí a gente vai colocar a questão da homossexualidade, que aí é ainda mais, vamos colocar assim, próxima da superfície desse debate. Porque está falando unicamente de uma conduta específica que é estigmatizada. Não tem como colocar tudo isso no mesmo balaio, é fundada a exploração de um ser humano pelo outro. Hierarquizar ajuda a explorar, certo? Então, tá. Por que, então, caso essa seja a fala do Galo? Eu ainda não sei se ele tá falando sobre a fala de uma outra pessoa. Se puder, o que vocês vão fazer? Vão pegar tudo isso que eu falei e vão jogar pra fala da outra pessoa. Por que eu discordo? Porque, primeiro, qual luta que é nossa? Sim. Toda e qualquer luta contra a exploração do ser humano é nossa. Qual? Sim. Mas eu falando, sim, toda e qualquer luta contra a exploração é nossa. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da nossa forma de ver a luta para uma forma liberal ou para uma forma essencializada, idealizada de ver a luta, beleza? Vamos para essa parte aqui, então, por partes. Nós que somos marxistas, qualquer que seja a luta, existe uma diagonal aqui que trespassa todas elas. Qual? A do sistema que produz essa ruptura essencial e do seu modo de reprodução que vai reaplicar essa ruptura a cada tempo em qualquer lugar que isso couber. Então, pra gente, não basta uma luta, mulheres no topo, gays no topo, LGBTQIA+ no topo, PCDs no topo. Pra gente, não é motivo de celebração que dos 10 maiores bilionários do mundo, 12, dos 10 maiores, 2 sejam... Eu usei diagonal e não horizontal, porque eu acho que tem lutas em que... Isso aqui também me parece uma lógica muito quebrada. Porque fundir isso ao marxismo não simplifica a equação. Porque você pode ter muito bem uma sociedade que não tem um modelo de produção capitalista, mas que ainda vai preservar, por exemplo, uma sociedade patriarcal, ainda pode ter esquemas religiosos, ainda pode tentar balizar preconceitos aí cientificamente, preconceitos culturais. Cara, o capitalismo, na verdade, diz muito pouco sobre essas posições. Ele pode, em determinados momentos, reprimir esses comportamentos ou superpotencializá-los, dependendo das circunstâncias. Essa tentativa de enlatar como uma parte de uma superestrutura que se justifica com base no capitalismo é completamente errado. Porque a maior parte dessas lutas em questão são anteriores ao próprio capitalismo. Que isso perpassa mais, tem luta que isso perpassa um pouco mesmo. Eu acho que a ideia da diagonal mostra que não é exatamente igual para todo mundo, mas eu fiz a mão na horizontal, desculpa. Enfim, nossa luta não é para que dos 10 maiores bilionários do mundo, 2 sejam homens, 2 sejam mulheres, 2 sejam negros, 2 sejam PCD, 2 sejam trans, e 1 seja trans, negro, PCD, do povo originário, X8, você entende? Não é isso. Nosso problema é com esse modo de exploração. Então, toda luta é nossa, e toda luta nossa é capitaneada por uma mudança radical. É aqui que eu acho que entra uma estratégia que é ruim para os dois lados. Porque eles prometem aos grupos minoritários que, com a revolução, com a queda do sistema capitalista, todos esses problemas, essas lutas vão alcançar o seu cume, né? Vão alcançar suas reivindicações, o que não é verdade. Não tem qualquer lógica causal aqui entre a luta dessas minorias com o sistema capitalista por si, sendo ele a fonte desses males, porque esses problemas já existiam antes do capitalismo. E aí entra o outro lado, que aí é ruim para os comunistas também,
Porque abraçar essas causas como fundamentais, por vezes, pode atrapalhar a revolução. E nesse caso não seria uma fonte reacionária a revolução? Não seria algo que atrasa? Porque se você é capaz de utilizar os sensos comuns para alicerçar a luta revolucionária, por que não utilizar? Aqui eu tô falando quanto, né, se eu fosse um comunista pragmático, não tô falando que é a minha opinião. Mas percebe como essas pautas identitárias atrapalham os comunistas, ou seja, quando você dá centralidade a elas, elas atrapalham estratégias que poderiam ter mais êxito, poderiam ser mais relevantes, e ao mesmo tempo você só está tapeando esses grupos minoritários que você está falando, não, você tem que ser comunista porque o sistema capitalista que gera tudo isso. Não, da raiz do problema. Por quê? Porque enquanto a gente continua neste modo de produção, que seja um modo de reprodução e uma ideologia para se manter no tempo, não adianta eu tampar o sol com a peneira. Na reforma, eu consigo migalhas, mas eu não consigo mudança real. Entende? Aqui, qual que é o meu ponto e por que eu acho que a gente não pode se permitir nisso? Né? É óbvio, gente, que do outro lado, no reducto ad absurdo, vai estar lá, pô, mas eu não posso ser de esquerda e ser homofóbico? Claro que não. É cremes. Aí não sou nem eu, é o Sérgio Moro com a boquinha falando, não pode crime, isso é crimes. Entende? É óbvio que não, mas o que eu tô falando é ir além disso aqui. Agora, o que a gente tem que pensar? Pessoa que tá imersa na ideologia. Mas se você é comunista e homofóbico, você deve falar assim, é crime, mas eu não respeito a ordem burguesa. Contra o sistema. Se o sistema diz que homofobia é crime, então eu sou contra o sistema. Olha aí como você pode chegar. Vai repetir o que a ideologia traz? Vai, muitas vezes. O que a gente tem que fazer? Estender a mãozinha e trazer. Por quê? Aí, gente, é eu pensando como maoísta. Amigos e inimigos do povo. Pô, se o cara tá avançado já na luta pelo trabalho, na luta pelos direitos, na luta contra o capital, mas tá atrasado ali e pensando igual um tiozão da década de 50, essas coisas, bicho, tem que trocar ideia e tem que aprender, velho, saca? E tem que aprender, inclusive, com boa vontade e com dureza. Tem um limite aqui também, saca? Então, o papel de liderança... Mas aí que tá. O avanço do tempo significa alguma coisa? Isso é uma coisa... Esse é um argumento que eu não consigo conceber nem me esforçando quanto um Thiago comunista hipotético. Qual é o problema do tiozão da década de 50? Em termos de luta, eles não foram muito mais vitoriosos do que essa nova esquerda? Conseguiram fazer coisas muito mais relevantes? Alcançaram um patamar de organização muito mais relevante? Por que o mero avanço do tempo e das ideias que só avançaram com o tempo e não passaram por um critério de qualidade dessas ideias, poderiam provar uma superioridade? Ah, você pensa como um cara dos anos 50. Tá, e o que impede o cara dos anos 50 ser mais inteligente do que você? Nunca entendo esse tipo de cartada que colocam na mesa, cara. Vai. Aqui é exatamente o papel da ruptura, saca? E primeiro, cara, a gente tem que entender outra coisa também, que ninguém é só uma coisa, saca? Eu não sou só autista, eu não sou só trabalhador, você entende? Eu sou várias coisas, todo mundo é várias coisas. Meu irmão, é óbvio que vai ter motoboy branco, pobre, motoboy preto, motoboy hétero, motoboy gay, motoboy bi, motoboy trans, motoboy qualquer coisa, entende? Então assim, você não é simplesmente uma única coisa, aquela faceta te resume, sabe? Mas eu acho que ele tá falando aqui, do que eu entendi agora, de um rolê que ele tá dando esse exemplo desse motoboy hipotético, tá? Beleza. Aí... Cara, mas aí que tá. O que dá a liderança para ele não é o que esse motoboy é a mais. Não são essas singularidades. O que causa o laço associativo que o torna uma liderança nesse segmento é o fator de classe. Ó. Somos motoboys. Então o que a gente tem que discutir? Coisas relativas ao nosso ofício. Ponto. Eu não tenho que estar levando lá pro meu sindicato, pro meu grupo organizado ali, um monte de pauta que não diz respeito ao que nos une, porque inclusive eu posso estragar essa união colocando tópicos terceiros no meio da conversa. E aí o fracasso dessa ideia esquerdista. Aí ele né? falou assim, fulano faz tal coisa, o Rubão faz tal coisa. Cara, eu vi muito pouco conteúdo do Rubão. Do que eu entendo, do pouco conteúdo do Rubão que eu vi, o Rubão é um nacionalista. Tem uma diferença aqui nesse campo. Existe um nacionalismo bem mais conservador, existe também um nacionalismo revolucionário. Bom, não me parece ser o marxista anticolonial no seu nacionalismo, do pouco que eu vi. Enfim, mas talvez ele esteja falando de uma personagem que tá frequentemente no local. Mas ele faz outro trabalho, nós joga tudo no mesmo campo pra vencer. Não, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia, todo mundo tem que defender do mesmo jeito, todo mundo tem que se comunicar com todo mundo tem que se comunicar com aquela bolhazinha
coisinha ali. Por quê? Tá, agora eu acho que ele tá fazendo uma crítica mais de um prisma pessoal, eu posso ter entendido errado. Todo mundo tem que se comunicar do mesmo jeito? Não. Tanto que nós nos comunicamos de formas brutalmente diferentes. Mesmo dentro de um campo muito próximo. Você pensar, eu e o Jones, dentro do campo dos marxistas aqui que estão trabalhando na internet. A minha forma de comunicação, ela é muito menos dura do que a forma de comunicação do Jones. O Jones é muito melhor de debate, o Jones é muito melhor de enfrentamento. Eu acho que eu tenho outras características que trazem algo pra mesa. Quando soma todo mundo, tem um lindo e maravilhoso café da manhã colonial pra todos meus queridos, saca? Então eu não acho que a gente primeiro se comunique da mesma forma. Nem que a gente necessariamente se comunique pra bolha. Até porque se a gente se comunicar só pra bolha, nunca nada tinha crescido nunca. Vocês entendem isso? Assim, a matemática Arnaldo não permite. Se o Jones, quando eu chamei ele pro Revolução, tinha 8 mil pessoas no canal dele, e hoje em dia tem 700 trilhão de pessoas no canal dele, não tem como ele tá comunicando dentro da mesma bolha, porque senão ele teria 8 mil pessoas, saca? Se eu, há X anos atrás, tinha 10 mil, 15 mil, e hoje eu tenho 250, alguma coisa aconteceu. Então nós não estamos comunicando do mesmo jeito, nós somos muito diferente, nem estamos comunicando a mesma bolha, beleza. Agora, eu vou no que pra mim é o cerne, tá? Pra mim é o cerne, que tá aqui um pouco atrás, eu vou voltar só pra um negócio aqui. Tudo no mesmo campo pra vencer. Não, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia. Todo mundo. Aqui que é o ponto que eu acho que eles vão bater a nave, porque qual é, vamos pegar aqui quanto católico, quais são os pontos comuns da doutrina? Você pode comunicar com vários carismas diferentes ali, mas a mensagem tem que ser pura. Aquilo que você está transmitindo tem que ser igual. Para o Galo, a questão é uma reivindicação de classe contra o sistema capitalista, né? Contra esse sistema econômico, sistema social. Beleza. Para ele, não é central a defesa dessas pautas identitárias, porque elas são secundárias frente à centralidade da luta contra o sistema capitalista. Se você quer enfiar isso como dogma de fé comunista, aí, cara, aí vocês vão precisar organizar a Santa Sé de vocês aí, porque aparentemente o Paulo é cismático aí. Todo mundo tem que acreditar na mesma ideia. Aqui eu vou me permitir discordar. A ideia básica de que a ruptura do eu igual ao eu é o maior problema da humanidade, da modernidade, de tudo que veio depois, essa eu acho que a gente tem que acreditar, cara. Essa eu acho que a gente tem que acreditar, saca? Essa eu acho que é sine qua non, entende? Essa eu acho que é sine qua non. Todo mundo tem que acreditar que todo mundo é humano, sim. Gente, a gente ama, coisa a gente usa. Essa aqui eu acho que é básica, entende? Não acho, gente, que o Galo tá falando, ele não acredite que ele seja homofóbico e tal. Diferente, mas o que eu tô te falando, eu, João, acho que nessa aqui a gente não pode abrir mão, você entende? Inclusive, meu irmão, se tiver um militante foda, de base, pica, intelectual orgânico, organizado, sindicalista, que é homofóbico, cara, a gente tem que perder ele, não perder o campo, pra não perder o campo. Vou fazer aqui um negócio que eu normalmente não faço, vou fazer um elogio à Quarta Internacional, tá? Agora eu não lembro se foi o da Bolívia, se eu não me engano foi o da Bolívia. Na Quarta Internacional, depois do Brasil, que tinha o PSTU como maior partido, se eu não me engano, o maior partido trotskista. Olha, cara, eu acho que os comunistas precisavam estudar bastante a história do cristianismo. Porque como eles criaram uma nova religião, para eles acertarem esses dogmas de fé deles aí, vai ser um parto, né? Não à toa que eles são tudo fracionados. Ó, não, eu sou comunista, mas eu sou trotskista, eu sou leninista, eu sou não sei o quê. Eles já estão presos num sistema religioso pesadíssimo, hein? Isso era o da Bolívia. A Quarta Internacional simplesmente limou o partido boliviano inteiro porque os líderes deles eram misóginos e não quiseram voltar atrás na misoginia. Limou o partido, segundo maior partido da organização inteira. Meu irmão, tá certo, entende? Tá certo de cima embaixo, Limou, foi, falou, disputou, mostrou por quê, tentou corrigir, tentou dar a mãozinha. Era o argentino, aí eu não sei, Renato. Eu achei que fosse boliviano, não lembro. Isso tem tempo já, isso tem mais de 10 anos, cara. Eu não lembro agora qual que fosse. Se tiver um trotskista aqui e puder me corrigir, por favor, fica à vontade. Tá? Eu achei que fosse o boliviano, posso estar errado. Eu acho que o argentino ficou, então não sei, Renato, não sei mesmo. Mas independente de ter sido o argentino, de ter sido o boliviano, não importa, tá certo, saca? Tá certo. O que eu tô falando aqui é que a gente não pode fazer algo que outros campos se permitem, porque o fim de outros campos é completamente diferente do nosso, saca? Ah, mas na direita os caras juntam os muito nazistas com os pouco nazistas, com os muito facho, com os pouco facho, com isso e aquilo outro, pra chegar no lugar X. Errado, nós não vamos fazer, entende? Não é porque algo foi feito ali que a gente tenha que fazer igual, saca? Então assim, opinião minha, saca? Eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais, isso aqui é fundamental. Sabe por quê, velho? Como que eu vou lutar do lado da pessoa e depois ser contra a pessoa, velho? Falar, não, enquanto... Cara, todas as premissas dele estão furadas. E aí, com as premissas furadas, com diversos saltos lógicos, ele quer impor essa questão ao movimento inteiro. Eu, como sou anticomunista, por favor, que mais... Quer dizer, não vou nem falar isso. Que galos estejam no meio deles. Não acho que é bom ter muitos galos, que eu acho que ele consegue sim falar com um cara que é cidadão médio.
Ele entende a cabeça do cidadão médio. Se tivesse um movimento comunista inteiro de galos, eu acho que eles poderiam até ser perigosos. Enquanto o movimento comunista for composto por figuras como João Carvalho, Ian Neves, esses caras, pô, tá ótimo. Sempre vai ser uma bolhazinha progressista de classe média, média alta. Perfeito, cara. Assim, para nós que somos anticomunistas e achamos esse negócio aí um negócio porco, anacrônico e de consequências nefastas, olha, não muda o time, continuem com essa estratégia que pra gente tá redondo. Eu tô defendendo o seu direito ao trabalho, pode, mas deu 6 horas da tarde e você saiu com seu companheiro que é do mesmo sexo, ou é uma mulher trans, ou é não sei o quê, então agora você tem mais é que se fuder e morrer na mão do sistema repressor? Não dá agora. Não acho que é isso, velho, que o Galo esteja falando, você entende? Eu acho que o Galo tá colocando aqui a esmagadora maioria da população do país vai ser conservadora, homofóbica, misógina, porque a gente é educado para ser conservador, homofóbico, misógino, saca, velho? E nisso ele tá certo. Isso significa que a gente não vai disputar essas pessoas? Não, pelo contrário. Acho que a gente tem que disputar essas pessoas e vai ter gente que vai ter salvação, vai ter gente que não vai ter, e aí é isso que eu acho que é limite, saca? Quando eu tô falando de limite, eu tô falando disso, entende? Tô falando disso, tô falando do limite de chegar... Essa aqui é a lógicazinha que eles sempre se ferram. É igual quando vai pro discurso de segurança pública. O que, por exemplo, o meu campo nacionalista fala? Temos problemas sim de educação, problemas econômicos, de oportunidades, literalmente inserir o indivíduo apartado, isolado, no contexto social. É necessário criar essas instâncias que insiram o indivíduo no todo. Fundamental. Então, educação, programas assim que reforcem a presença da criança na escola, que, por exemplo, tire a criança de situações periféricas, que dê educação de qualidade. Nossa, 100% de acordo. Isso significa que hoje não pode fazer nada? De jeito nenhum. Se tem vagabundo hoje, vai ter que... Ah, mas ele foi vítima do sistema. Que pena, cara. Mas no fim do dia, você assaltar os outros, tomar celular dos outros, ainda é uma escolha. Ah, eu vou morrer de fome se eu não pegar o celular. Isso não existe. Então, no fim do dia, ainda é uma escolha. Se você foi levado a esse caminho por questões maiores, que pena, mas não dá pra tolerar a injustiça só porque você é um coitadinho. Então, pau no vagabundo. A esquerda fala o quê? Não, o sistema produziu isso. Então não podemos fazer nada. Vamos investir em educação. Tá, mas pra gente ter os efeitos dessa política educacional... Teutonic Val mandou R$5. Obrigado, Teutonic. Música pro Thiago pós esse vídeo. Tá bom, a gente já escuta já, Teutonic. Muito obrigado. Se você pega os efeitos dessa política educacional, só vai dar pra sentir ela 10, 20, 30 anos depois. A gente vai ficar fazendo o quê? Sofrendo aqui? Deixando o mau exemplo solto? Isso coloca em xeque a própria eficácia da política em educação. E aqui é a mesma coisa. Olha, a gente tem a opção de falar com o povo agora e corrigir no longo prazo o que eles acham que é inadequado no pensamento da sociedade conservadora. Aí o que o João Carvalho está propondo é: precisamos primeiro mudar a mentalidade. Vamos impor a nossa ideologia e reformar. Só que, cara, isso nunca vai se aplicar de fato. Se tem algum triunfo das causas sociais, assim, no senso comum aí, dessas causas identitárias, é porque teve banqueiro botando dinheiro nisso e tinha interesse em usar essas pautas para atomizar a sociedade. Não é sequer um mérito comunista de verdade. E aí o Galo tá falando, ó, independente desses BO aí que a gente resolve lá pra frente, o importante é falar com o povo agora. O cara prefere o imobilismo da pior posição possível a ser pragmático e agir, cara. Num ponto, e se o cara falar, não, eu quero continuar a ser bizarramente homofóbico, então você tem que tomar no cu, saca? Mas é trabalhador, é isso, aquilo, não, é um inimigo do povo. É um inimigo do povo, por quê? Porque esse cara vai voltar contra a gente, esse cara vai abandonar a luta. Aí na hora que estiver na trincheira, estiver precisando, tiver não sei o que, não, mas o fulano ali, eu vi ele beijando o rapaz, aí eu entreguei ele pra... Saca, velho? Então assim, eu não acho que é isso que ele tá falando, eu acho que ele tá fazendo a leitura desse conservadorismo e tal, e o que eu acho que ele tá querendo dizer aqui, que cada um poderia ser focado em mais alguma coisa. Uma coisa. O que eu, João, acho que a gente tem que fazer? Tem que disputar
disputar, tem que avançar, tá? Mas assim, tô pegando um pedaço, não vi a fala toda, vamos ver. Todo mundo tem que defender do mesmo jeito, todo mundo tem que se comunicar com todo... Tipo assim, todo mundo tem que se comunicar com aquela bolhazinha ali. Por quê? Por que que o nosso pastor, Henrique Vieira, deputado federal, não é, pô, mano, não é pastor de nada, Que isso, Não, cara, irmão. caralho. Não, então cadê o vídeo dele da igreja fazendo pregação, xará? Você não consegue ser pastor no Brasil evangélico. Não é crítica aí, meu irmão. Não é porque você tá ligado como é que nós é. Você fala, A fita é o seguinte, responde ao dele. cadê o vídeo do cara numa igreja lotada falando, meus irmãos, Jesus vai voltar? Porque pra mim um pastor é isso, irmão. Irmão, Não, mas sobrou de graça aqui também, né? Ô, velho, cara, conheço o Henrique agora. Eu sei lá, não acho que Carlos isso vai Magalhães ser mandou medido R$5. por gente que tá no lugar, você entende? Saca? É porque assim, aí eu acho que é uma fala reducionista, saca, velho? Essa fala eu acho reducionista. Vamos ouvir o resto do vídeo pra ver pra onde que vai. Não, é porque eu achei que o pastor tomou de graça, velho. Por quê, cara? Tipo, porra, se ser pastor tivesse necessariamente ligado com a questão de ter uma igreja lotada, então pastor de verdade é o R.R. Soares e Jesus Cristo nunca pastoreou ninguém. Não foi isso que ele falou, não. O negócio é que o pastor precisa ter uma igrejinha dele ali. Ele precisa estar falando de Jesus. Se o pastor nunca pisa na igreja e tá sempre falando de outras coisas que tem nada a ver com o cristianismo, quem é que ele vai pastorear? Os malucos atrás, saca? Então assim, né? Jesus está voltando, o capitalismo é o diabo. Isso seria um pastor de Não, guerra. mas você quer ele esse Ele tá defendendo LGBT. Que pastor que defende LGBT, xará? Vários. E inclusive, gente, assim, muitos, mesmo. Cara, assim, porra, eu queria que o rapaz estivesse aqui. O Elton, o nome dele? Agora eu não lembro, acho que é o Elton. Caraca, o Galo jorjou mais do que nós nessa daí, hein? Mesmo nós que somos da igreja. Nós nunca condenamos ninguém. Nós temos uma doutrina muito clara quanto à conduta, o que fere a lei natural. E esse é o ponto. O sujeito é pecador. A igreja está sempre de portas abertas para ele. Agora, você gritar assim, os pastores estão sempre... Que pastor que defende LGBT? Tipo, pô... Só rasgou o verbo aqui só, né? Pastor fazendo filosofia e teologia, prefere que fudido cuidando de outro fudido, como são vários dos pastores. O cara super progressista, velho. Tava lá com a gente no congresso agora e tal, saca? Então, assim, essa aqui eu acho que tá errada, assim. E qual pastor que defende? Bicho, vários. E o errado é não defender, tá? Não sei. Ele, o Mas, Beto cara, Renê, esse e vários pastor outros. Que ama, né? Vários outros. Beleza, pastor. Vários outros. É um pastor Pastor de igreja. sem ovelha, xará. Não, tem várias pessoas, inclusive, que tentam minimamente manter a sua fé e continuar. Cara, é murro em ponta de faca. Essa aqui, eu acho, essa parte do pastor totalmente indefensável. A outra parte, eu não sei até que ponto que tava no rolê da hipótese do motoboy hipotético ou não, saca? Mas essa aqui do pastor não faz sentido nenhum. A de fora, a parte primeira é do motoboy hipotético, já tava errado. Eu falei do que eu acho sobre disputa. Tá, agora essa do pastor foi Tem ovelha pra caralho. Ovelha gay, então. Para, irmão, não tô fazendo... Mas qual que é o problema se foi, gente? Bicho, mano, defende, irmão. Tô na caminhada. Entendeu? Sou a favor. Não, pô. Aí não dá pra meter o louco assim também não, né, João? Se você professa a fé cristã, você não vai conseguir conciliar o comportamento pecaminoso sem o arrependimento. E o arrependimento implica em você não voltar a pecar, né, cara? Então, assim, uma ovelha gay para o pastor é uma contradição em termos, né? Vou do movimento LGBT, acho que eu tenho toda a caminhada aí materialmente. Só que, irmão, mas tá todo mundo jogando na mesma posição. Tá todo mundo querendo ser o Ronaldinho Gaúcho, tá todo mundo querendo fazer o gol, tá todo mundo querendo se candidatar, tá todo mundo querendo ver um deputado. Tá todo mundo querendo se candidatar, tá todo mundo querendo virar deputado, tá todo mundo jogando na mesma posição. Não tá, cara. Não tá. E aí é uma questão material, saca? Não tá, sabe? Ele não tá candidato, eu não tô candidato, tem várias pessoas que não são. Nós temos muito público diferente, cada um tá falando uma coisa, cada um falando um negócio. Eu sei lá, eu achei generalizante demais aqui, saca? Todo mundo querendo virar presidente. E o gol, xará? E o gol, e a zaga, e o camisa 3, e o camisa 4, e o camisa 2, e o camisa 8, e o camisa... Mas tem todas as organizações, a gente tem muita organização, luta popular avançando, luta campesina avançando, as pessoas organizadas em base, sabe? Eu acho também, cara, que o Galo às vezes é muito um speaker, cara, saca? Eu às vezes acho que ele fica querendo que as coisas aconteçam mais rápido do que materialmente é possível, dado ao tamanho que é. Coloca aí novos clássicos e João Carvalho. Termina em inglês que eu não faço ideia do que ele quis dizer com isso, cara. Era o movimento e tal, saca, velho? Eu acho que é de um speaking, saca? Falar assim, mas não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, cara, tá, velho, entende? Nessa eu discordo, nessa eu discordo. 5, entendeu? Esse Rubão é um cuzão. Não sei, o cara tá tentando falar com senso comum, xará, deixa eu... O problema do Rubão, pra mim, tem vários outros antes desse. Não sei qual que é a posição moral do Rubão, não acompanho. Assim, o problema de disputar com ele é outro. É o nacionalismo conservador. O nacionalismo conservador mata gente igual nós, saca? É uma questão, de
tempo. Um pulo. Brabo, Aí, Rubão. outro problema, saca? E assim, velho, não é questão de tentando falar com o senso comum. É Se pensar, botou cara, que medo é porque tá no senso caminho comum certo. não é uma construção vinda do nada, não. Uma formação histórica, saca? Senso comum é feito pra ser mudado. Senso comum, se fosse pensar em senso comum, nada tinha melhorado nunca. Você entende? Qual é o meu problema com esse tipo de coisa? Ah, não vamos falar contra o senso comum. Mete essa fala no século XIX, nós vamos defender a escravidão. E aí, não era o senso comum? Então assim, porra. O trabalho dele, mano, vai fazer o seu. Vai fazer o seu. Cara, O problema é que o senso comum no século XIX, ele ainda era um senso comum cristão. A gente já tinha passado pela reforma, já tinha passado, por exemplo, pelas revoluções liberais, o secularismo já estava alastrado, mas ainda assim era um senso comum cristão. E dentro do cristianismo, para se defender a escravidão, você tinha que fazer um malabarismo gigantesco. Então não era uma posição difícil de se bater segundo a matriz da cultura, que era o pensamento cristão. Agora você está querendo falar sobre enfrentar um senso comum consolidado por uma civilização de mais de 2.000 anos, que nessas pautas identitárias se tem resquícios mesmo pré-cristãos de não aceitação dessas questões. Então, cara, não é, vamos enfrentar o senso comum. Você quer enfrentar quase que a bios da cabeça da sociedade, cara. Não vai rolar, mano. tá defendendo a Palestina, você tá preocupado com o quê? Vai fazer o seu, xará. Então todo mundo tem que jogar no mesmo, todo mundo tem que ser... Mas é que tá, cara. Nem todo mundo é igual e cada um fala diferente. É isso, saca? Sei lá, tem hora que eu acho que é quase crítica pela crítica. Zeca Hilton agora. Todo mundo tem que ser o Jones Manuel. Todo mundo tem que ser o Pastor Henrique Vieira. Todo mundo tem que ser o Galo. Mas olha só, olha o tanto que eles são diferentes, velho. E o tanto que eles falam pra públicos diferentes em locais diferentes, saca? E até quando ele elenca, saca? Até quando ele elenca. Todo mundo tem que ser o Jones, a Rita, o Pastor e o Galo. Cara, assim, venhamos e convenhamos. Nós estamos com quatro pessoas aqui. Pensa no público do Pastor Henrique, o público da Rita, da Érica, do Galo, do Jones. Porra, tem um pedaço aqui que vai ser em comum? Tem, porra, lógico, tem um pedaço desse público que vai ser em comum. Mas, porra, meu irmão, a maioria não, velho, saca? E assim, e como ele tá exatamente falando dessas pessoas, velho, saca? Sei lá, eu acho que o próprio argumento dele vai contra o argumento dele. Todo mundo tem que catar a camisa 10 da esquerda e falar assim, olha como é que eu sou de esquerda pra caramba. Camisa 10 aqui da esquerda. Não, mano, não é só de camisa 10 que um time ganha um jogo, xará. A última Copa que nós ganhamos foi em 2002. Olha Cara, aqui eu acho que ele tá meio que dando de... Agora, perdão, trocadilho de João sem braço, tá? Porque ele não tá falando sobre as formas serem diferentes de se comunicar. Tipo assim, não é que ele tá falando que a Erika Hilton, o Jones, se comunicam iguaizinhos. Não é isso, apesar dele não estar conseguindo verbalizar isso da maneira devida. Mas o João Carvalho, ele diagnosticou isso quando ele começou essa fala. Que o problema que ele tá colocando à mesa é a doutrina que ele tem que professar tem que ser a mesma, com os pontos que são indigestos em muitas das causas que ele abraça. Ele não quer defender essas questões identitárias falando pra motoboy, cara. É isso que ele tá falando. Ele não tá falando que todos esses grupos falam do mesmo jeitinho. Tipo, o carisma que eles utilizam ali na pregação do Evangelho Vermelho é o mesmo. Não é isso que ele tá falando. Ele tá falando que tem pautas que são secundárias que são colocadas no cânon, vamos dizer assim, que atrapalha. É isso que ele tá apontando. aquela seleção, cada um fazia um trabalho perfeito. Um bem com a camisa 3, um bem com a camisa 2, um bom bem com a camisa 6. Não foi só de camisa 10. Cara, essa fala aqui, eu entendo o que ele tá querendo dizer, saca? Eu entendo o que pelo menos eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia do que ele esteja querendo dizer. Quem pode falar o que ele tava querendo dizer não é ele, né? Não sou eu. Mas assim, eu entendo o que ele tá querendo dizer, que tipo assim, porra, nem todo mundo vai ser o bababá, o protagonista, cada um vai fazer alguma coisa, é importante ter esse negócio e tal, beleza? Agora, tem um nexo comum aqui, saca? Tem um mínimo desse nexo comum, cara, que não dá pra abrir mão, inclusive num time. Sabe por quê, cara? Porque se um tiver disposto a jogar pelo outro, o time não joga. Já que nós vamos fazer metáfora de futebol, vamos fazer metáfora de futebol. Por que os times que foram campeões, já que a analogia is our passion, tá? E um tava disposto a cumprir pelo outro, que além de fazer o seu certinho, tinha um jogo de time, um jogo conjunto, saca? Então assim, eu acho que esse mínimo comum aqui, que é ser um time, e ser um time é defender o time, saca? Você quer ver se um time tá bem mesmo? Pega uma porrada em futebol. O time que entra todo mundo correndo, briga junto, um defende o outro, o goleiro toma uma voadora, vem o atacante dar um supapo, um apanha junto com o outro, corre junto do outro. Esse é um time de verdade, tá? Se tem uma briga, cada um vai pra um canto e fala, não, esse lá, o fulano que se fode aí, essa pica da zaga não é minha. Aí o time vai afundar, entende? Esse é meu ponto. Pra ser um time, tem que estar todo mundo por todo mundo. Eu não posso virar e falar, não, essa pica aí é do lateral direito e pau no cu dele, ele que se foda. Então, sei lá. Agora, velho... A analogia tá boa, mas serviria se fosse a coordenação de uma estratégia. E, novamente, não vai pro centro do que o Galo tá comentando. O que o Galo tá comentando não cabe dentro do exemplo que o João trouxe. Porque ele tá reclamando são das pautas que eles colocam ali como o interesse. O que ele tá falando assim, imagina que o zagueiro tivesse que estar tendo na cabeça dele, ele tem que marcar gol, ele tem que marcar gol, ele tem que marcar gol. O zagueiro não tem que ficar pensando em marcar gol, o zagueiro tem que pensar que o time tem que ganhar. O que une todas as posições é o interesse do time ganhar.
Agora, se o técnico vira e fica no zagueiro, no meio campo, em todo mundo, ó, marca, não dá certo. O que ele tá reclamando é que a ideia de que você precisa desse discurso extremamente aberto, com 1 trilhão de pautas, que às vezes não fazem sentido no setor que ele tá atuando, impede de fazer a sua posição pro o time ganhar, entendeu? Ponto cortado, não sei o fundo, não sei o que vai. Você entende? Pode ter mais coisa depois, pra onde que isso veio, de onde que isso foi. Eu tô colocando aqui, né, alguns pontos que eu acho. Quando o Brasil começou só a acreditar no camisa 10, que era o Neymar, não ganhou mais porra nenhuma. No final, criticou o Neymar, tá certo. A parte da crítica ao Neymar tá correta. Ah, tá. Vai vir essa papagaiada. Neymar só nas lives na Kik que a gente comenta sobre futebol. Não irei dar minha opinião aqui nesse corte, não. Enfim, tá aí, né, a jorjada do Galo. Eu acho que ele tá bem correto, tá? Eu acho que ele tá sendo bem realista, bem pragmático, mas talvez os seus companheiros não estejam preparados para essa discussão. E, pra mim, enquanto eles não tiverem, ótimo. Significa que eles vão ficar ali na patotinha, pegando um grupo muito específico da sociedade, que serve para fazer número em YouTube, na Twitch e afins, mas não muda nada na prática. Então, tá ótimo. E o resultado tá aí. Qual é o impacto eleitoral real da esquerda radical? Nulo, né? Então, tudo bem. Tá ótimo. Que fique por assim, porque não tem qualquer potencial de crescimento. Mesmo eles se organizando bem, a estratégia é uma bosta. Então, mesmo com uma boa capacidade de organização, eles não conseguem ter projeção. Eu diria que o movimento nacionalista segue em sentido contrário, né? Tem uma boa capacidade de projeção, mas falta organização, falta constituir aí a bolha para começar a operar. Enfim, eu vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo ou live.